Bem-vindos a mais uma sessão extraordinária do nosso YouBiz Podcast. Por que é extraordinário? Porque junta a diversidade, qualidade e serviço num programa só. Pensa aí você, juntar o barril cheio com o Ricardo, meu amigo, mais o rei das etiquetas com a Mariá, dona de todo o movimento de etiquetagem, de comunicação de marca impressa da nossa cidade. É isso que a gente tem para vocês hoje, aqui nesse episódio, e vocês vão conhecer esses feras, como realizam, de que forma seus produtos são importantes, em que lugares estão. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Mariá que está estreando com a gente nessa nossa segunda edição do YouBiz Podcast. O Ricardo é parceiro de tantos outros negócios além da YouBiz, que tem relações que passam, né, de negócio, vira amizade. E é o que a gente tem de carinho com a família e com tudo que ele faz como negócio e traz essa gestão de poder trazer tudo que a gente tem de negócio para dentro do que a gente faz, né, Mariá? É muito importante essa colaboração entre pessoas e negócios, né? Com certeza. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. Agora, a Mariá é dona da Rei das Etiquetas. Estou fazendo uma hashtag, vou lançar aqui agora essa hashtag Rainha das Etiquetas, porque é ela que comanda isso tudo, mas ela tem um motivo do porquê que é rei, né? Um negócio que já veio assim para ela, e porquê que ela manteve até agora. A gente está mudando essa mentalidade, mas eu queria que você apresentasse para a nossa audiência quem é o Rei das Etiquetas, de que forma o Rei das Etiquetas pode agregar valor aos negócios. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, o Rei das Etiquetas tem mais de 20 anos no mercado, né? O fundador, né, não está mais conosco. Então, foi passou para a família e teve um determinado momento que eles não puderam continuar. E foi me oferecido, e estou eu aqui desde 2020, né? Um desafio que eu nunca fui empresária, foi meu primeiro contato e me identifiquei. Hoje o Rei das Etiquetas ele já está em outro nível, vamos botar assim, porque nós já somos fabricantes, a gente fabrica, porque quando fala em Rei das Etiquetas, as pessoas confundem muito com papelaria, artigos de gráfica. É até uma oportunidade, né, de esclarecer um pouco mais, porque as etiquetas é trabalhado com uma máquina específica, que é a máquina flexográfica, que são são máquinas rotativas. Então, é trabalhado com bobinas, é algo que gira, né? Então não é plano. E rotogravura, no caso, que são clichês que a gente chama para fazer a personalização. Então a gente é bem específico mesmo, então trabalhamos com vários tipos de materiais, porque para cada tipo de nicho, cada tipo de negócio, é necessário um tipo de papel, um tipo de cola, né? Tem algumas etiquetas que não são com cola, que vão, por exemplo, dentro de produtos. Vou dar um exemplo da carne, né? A carne muitas das vezes vem a informação dentro dela. Então tem toda uma parte técnica por trás. Não é simplesmente uma etiqueta. E eu venho desenvolvendo esse trabalho. Nós já atendemos vários, né? Isso já vem desde do primeiro dono, né? O fundador. A gente atende Espírito Santo, Minas, e São Paulo, Rio de Janeiro, todo Rio de Janeiro. E mantemos, né, esses clientes e estamos, né, fazendo mais parceria cada vez mais. Através, né, dessa oportunidade de estar aqui, é uma maneira da gente estar divulgando a nossa marca, mostrar que temos uma diversidade de materiais para atender a necessidade de todos os tipos de negócio. A gente que é honrado de poder dividir a nossa mesa com você, dominando o Brasil. A gente já viu que você está em vários estados. E para as pessoas entenderem um pouquinho como se funciona, ou em que lugares você está, que marcas da cidade as pessoas já podem entender lá, então é ela e tal. Temos vários parceiros, graças a Deus, na nossa cidade. Por exemplo, temos a Casa de Carne, né? A Bifes, que está ali na Formosa. Todas as etiquetas deles somos nós que fornecemos. As etiquetas de balança da Vosso Pão, Padaria Vosso Pão, que é bem conhecida. Da Granel, Empório Granel, também somos nós.
Também trabalhamos com as etiquetas de especificação menores, que é a Zoológica, Criador e Companhia. Todos eles são nossos clientes, são alguns, né? Casa do Trigo, também são nossos parceiros. São inúmeros parceiros, inclusive até hospital, né? Que massa! Hospital. Algumas etiquetas em específico nós fornecemos para o Beda e também para a Santa Casa. A Santa Casa somos nós que fornecemos todo o material de etiqueta. Que perfeito. Aí agora... E em breve para cervejaria Barril Cheio. Aí, ó. Acabei de saber, já fiz rótulo para cervejaria em São Paulo, no Rio, em Goiânia, e não sabia que tinha aqui. Rei das etiquetas e hoje literalmente do seu lado, né, amiga? O mais maravilhoso disso é que assim, a gente recebeu um presente, um mimo delicioso da Suíço Restaurante Cozinha Artesanal. E aí a gente começou conversando sobre isso, né? A Maria de cara, eu já quero fazer as etiquetas. E às vezes você tá aí achando que é impossível. Nossa, mas como assim contratar uma empresa? O Ricardo acabou de falar. Às vezes a gente vai buscar longe, né, amigo? O que a gente precisa como solução para trazer ainda mais personalização para nossa marca, que está aqui do ladinho. Agora, falando de cerveja, falando de chopp, o Barril Cheio já dominou essa cidade. E eu quero saber, da cidade eu já sei, porque está dominadíssimo. E vejo o Barril Cheio em outros cantos também. Como é que você está explorando, amigo, esse crescimento, esse desdobramento do Barril? Quem dera dominando, mas a gente está com a visibilidade da marca muito boa, a gente vem construindo isso aí há muitas mãos, já faz bastante tempo, desde novembro desde 2020, passamos por toda a pandemia e continua sendo feito um trabalho e a gente está colhendo esses bons frutos. Nós empreendedores, seja bem-vinda, né? Você falou que você é recente no ramo do empreendedorismo, seja bem-vindo. Obrigada. A gente tem que ter paciência, persistência e resiliência. Nada mais para um bom empreendedor. A gente vê aí, nada se transforma, nada se faz de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, estamos aí, a marca está nos maiores eventos da cidade, graças a Deus eu estou presente, na casa de várias pessoas e nos melhores eventos também realizados pela Barril Cheio. Estamos na praia agora no verão, novamente em Atafona. A casa está muito legal. Tá linda, eu vejo as postagens. E tudo que vocês tocam, né, tem um toque muito especial de vocês. Vejo o João, o filho do Ricardo e da minha amiga Lídia, dono do Minimalista Burger, que também trabalha com personalização daquelas delícias. Imagina, né, amor? Você chega lá em Atafona e tem o melhor hambúrguer, o melhor chopinho. Isso faz muito a gente trazer isso para a família, né? Porque a marca tem muito vocês, né? Essa coisa da marca familiar. Esse é um pouco da diferença. Porque produto bom muitas pessoas têm. Exatamente. Mas saber entregar o produto de forma diferente é diferente. Verdade. Vocês fazem isso com muito carinho, porque eu acredito que as melhores marcas são geridas pelas melhores pessoas. Quando a gente junta isso à família, quando a gente junta isso à amizade, quando a gente junta isso à celebração, no final tá tudo ali, né, Ricardo? Você tem feito, eu vi agora, não sei se ainda continua, mas o jazz no Cais da Lapa. É o Sexta no Cais. O Sexta no Cais. Ainda tá rolando o Sexta no Cais? A temporada? A edição foi até a primeira semana de dezembro, aí nós encerramos, por causa do verão. Sim. E retornamos em março, já tá toda a programação de 2025 toda pronta, já para entregar o ofício. Esperem que vai vir bastante coisa legal pro Cais esse ano. E legal que você tem esse seu cuidado com os eventos, ele vem de você também ser um cara que está muito envolvido com essa parte turística, né? Com essa parte desse desdobramento que você tem de poder incluir negócios de relevantes nas outras cidades. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, a parte eu me envolvi bastante com turismo a partir da própria cervejaria, só sendo rápido, meu business principal não é cervejaria, continua sendo cosmético para salão de beleza há 23 anos. Vale a pena você falar.
Então... E ele é dentista. Eu vou contar que ele é dentista. Mas só o diploma na parede. No nosso primeiro episódio, a gente conversando, eu sou dentista por formação, eu olhei e falei, né? Porque eu conheço o Ricardo da Aneto, né? Que é o cosmético que ele comanda lá há anos, né? 23 anos. Há 23 anos. Conheço o Ricardo, marido da minha amiga Lídia, conheço o Ricardo Barreiros, mas não conhecia o dentista. E agora eu olho pra ele e falo, você é dentista, amigo. Exatamente. Até me perdi, tá? Você estava falando sobre o cosmético ainda ser seu business e que ainda não é cervejaria. Isso, não é cervejaria. Então, aí eu me envolvi com o que o turismo veio como. Cervejarias, nós descobrimos quando a gente vai à cidade cervejeira, que tem as rodas cervejeiras, a cervejaria traz o turismo. Verdade. E eu falo que turismo é o melhor negócio do mundo. Inclusive melhor do que petróleo. Diz que uma empresa de petróleo quebrada ainda dá mais dinheiro do que... Uma empresa de cerveja quebrada dá mais dinheiro que uma de petróleo. Não, o turismo. O turismo, negócio é de turismo. Tá. O turismo, ele envolve 520 negócios ao mesmo tempo, onde ele está bem desenvolvido. Então, eu comecei a trabalhar o turismo, me convidaram para entrar para a diretoria do Convention Bureau, que é uma entidade internacional que fomenta o turismo e negócio no mundo inteiro. E ela foi reativada aqui em Campos. Quando ela foi reativada, ela não é mais local, ela é regional, é o Costa Doce Convention Bureau. Ela compreende os 5 municípios. Campos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis e Cardoso Moreira. Então, só para fazer uma conta rápida para vocês entenderem. Se vem uma grande empresa que vai empregar 1.000 pessoas, essa empresa até o momento dela assinar a carta de intenção com o governo local, até ela produzir a primeira peça dela, se passa pelo menos 5 anos. Sério? Até construção do local, prédio, contratação, pelo menos 5 anos. Se você faz um turismo e traz um grande evento para a cidade, para ser mais simples possível, um evento de moto, você traz 1.000 motociclistas no encontro anual, você multiplica por 2, que sempre vem um motociclista. Estou falando de gente de fora, tá? E mais um acompanhante. Mais um acompanhante. Você enche um hotel inteiro e aquele hotel inteiro gera ISS no momento do pagamento e o município é beneficiado no mês seguinte com o recebimento daquilo. Então, da cervejaria é da mesma forma. Quanto mais turista de fora eu tiver dentro da cidade, mais eu vou poder desenvolver meu negócio levando gente para dentro da minha fábrica. De uma forma mais rápida, né? De uma forma mais rápida. Entendeu? Eu faço... esse ano a gente volta a fazer grupos de visitação para mostrar como que é feita a cerveja, como que embala a cerveja, como que invasa, como é que é o rótulo. Quero ir. Rótulo, etiqueta, aí você já precisa dessa collab, ó. Esse aqui é um dos produtos do Barril Cheio, além de garrafa, né? E eu fico olhando, né? Tem a galera que leva lá pra praia. Esse fim de semana tinha um stories lá de alguém sentado numa cadeira, abriu pra ver que eu tô de olho. E bota lá, além de você poder ter... É o growler. Exatamente, além de você poder ter as latas, quem recebeu o nosso press kit de verão e o bis levou um presente desse aqui dentro. E também tem os barris que vão para os nossos eventos, né? Que tá nos eventos da UBIS, que tá no evento da sua festa, dos aniversários. E vieram várias outras coisas, né? As combis, isso aí. Frente dos combis. E ele faz cada personalização, né? Conta pra gente um pouquinho de onde que surgiu a ideia daquela Kombi maravilhosa que vai aonde o cervejeiro vai. Então, a Kombi já existia, eu já tinha visto várias Kombis em eventos que eu fui fora, no Rio, em São Paulo, sempre vi essas Kombis, no Espírito Santo tem muito. E quando eu montei minha cerveja, eu falei, eu vou ter uma Kombi. Só que aí eu virei quase o tarado da Kombi. Minha esposa, inclusive, falou se eu comprasse mais uma Kombi, que eu ia casar com a Kombi. Você ia dormir na sala. Ia dormir na Kombi. Então, assim, você sabe que eu sempre fui curioso. Eu não tinha experiência nenhuma de chão de fábrica, independente de ser cervejaria.
Sempre fui curioso, hoje eu entendo bastante e fui transformando tudo que eu vi, eu transformava em chopeira. Então foi interessante, hoje eu sou uma das empresas que tem capacidade de atender festa de até 2.000 pessoas de uma vez com equipamentos. Uau. Então assim... Grandes festivais, grandes movimentos, barril cheio. Então a gente tem um número de equipamentos bem legal para ser uma empresa do interior do estado. E estamos aí. Vamos fazer 5 anos e está caminhando bem, cada dia ganhando mais respeito no mercado, mais notoriedade. Fui recentemente agora receber uma moção de aplauso. Sim. Da Câmara de Vereadores, foi muito surpreso, eu fiquei muito contente pela... Merecido, né? Muito merecido. Eu sou suspeita, né? Mas a gente fica orgulhoso por o poder público reconhecer que eu estou trazendo. Voltamos a movimentar o Cais da Lapa, é um local público, mas eu peço autorização para uso do espaço público e foi muito bem visto, que é um lugar que eu amo aquele local. Era um local que estava muito degradado, com a Secretaria de Turismo indo para lá, melhorou muito, era um lugar de muito morador de rua, sim, muito uso de drogas ali, e o local está se tornando outro lugar. E não pode se negar, que não pode esquecer, o pôr do sol mais bonito do Brasil. É muito lindo, né? Muito bonito. Eu vejo os eventos que são feitos lá, eu vejo esse movimento, e é um espaço tão importante para a nossa cidade, né? Ali, na verdade, todos os cartões postais da cidade são lindos, mas vocês conseguiram gerar um movimento que não acontecia, né? Nunca houve antes um evento ou um movimento como esse que está sendo feito lá, né? Então, eu já tinha feito 3 eventos anteriormente lá, mas a ideia da Sexta no Cais, a minha ideia era que o Cais tivesse alguns eventos contínuos e sustentáveis. Porque não adianta você fazer um evento e aquele evento ser legal e quando vai ter outro, não sei. E você deu essa constância. Aí eu dei constância, eu acertei e o evento ele durou de agosto a dezembro, foi lucrativo, negócio muito do início e curto, geralmente ele não vira. Você tem que esperar. E ficou conhecido, já vou fazer os ajustes para 2025, para que ele se transforme... não vai se transformar num mega evento, mas que eu consiga melhorar em relação ao conforto do público que vai ali. Perfeito, perfeito. O mais maravilhoso disso é entender que você consegue, mesmo do lugar que você está, entender que tipo de evolução você pode fazer. Isso é muito maravilhoso, né, Maria? Saber que você tem marcas relevantes na sua empresa e que você pode estar fazendo outras collabs, tem Barril Cheio e tem tantas outras. Qual que é a perspectiva do Rei das Etiquetas para 2025? Nossa perspectiva, né, como eu já havia mencionado, é de estar fazendo essa virada de nome. A gente conversou muito sobre isso, né? Porque, cara, você é a rainha das etiquetas, não, porque era e tal. Porque no final acaba você tendo mais propriedade, né? Exatamente. No início eu pensei muito sobre, né, mudar. Eu já mudei porque era Papelaria Rei das Etiquetas. Aí de início eu já tirei o Papelaria, porque eu não tinha intenção de continuar com a papelaria. Nós temos alguns itens na loja, mas justamente para atender nossos clientes que são PJs, né? Sim. Então às vezes precisa de algo e aí a gente tem ali a pronta entrega, mas a minha intenção é cada vez mais nos aprimorarmos nos modelos de etiqueta, porque a demanda, né, as necessidades, principalmente após a pandemia, vieram muitas situações assim que nós começamos a utilizar etiquetas de uma forma assim que me surpreendia. Como que você utiliza, né? Foram tantos casos, para você ter uma noção. Até as máscaras, né? E aí o pessoal queria colocar a marca nas máscaras. E aí eu comecei a vender etiqueta que não era para parte externa, era para parte interna, são mudanças de utilização. E também a questão do iFood, né? As entregas de comida. Então, é necessário identificar todos. A Empadiça são nossos clientes.
Parceiro da Que Barril legal. Cheio. A Invadice compra as etiquetas conosco. Eles personalizam, eles próprios, mas compram conosco. Sim. Né? Então, entre outros clientes nossos, porque precisa ter identificação, até porque precisa atender normas. Quando você pensou em vazar as suas cervejas, logo veio, precisa de identificação, precisa de um rótulo, porque não pode simplesmente colocar numa garrafa e E foi, é. não Então, assim. Maria, etiqueta é um negócio que quem não está envolvido no meio, quando você fala etiqueta, todo mundo vem na cabeça um pedacinho de papel que cola em algum lugar. É isso não é aí, assim? exato. Aí, se ela abrir o portfólio dela ali, eu tenho certeza que tem pelo menos só a metade. Só. Mas é uma variedade assim, e é uma etiqueta bem feita, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, né? Exatamente. Uma etiqueta, uma apresentação, porque a gente apresentação. pensa nisso, né? Exato. Quando a gente pensa numa marca, quando a gente pensa em empreender, a primeira coisa que a gente pensa é no nome. Uhum. E depois em como a gente vai apresentar isso, né? Exato. E aí, o que é importante do que você está dizendo é que você tem o seu produto, ele cabe em todos os lugares. Ele cabe no açougue, na casa de carne, ele cabe na cervejaria, na padaria, na farmácia. Clínicas, escolas. Então, assim, são vários tipos de negócio que precisam, até numa organização mesmo, né? Às vezes na organização em casa, a gente precisa da etiqueta para identificar. Então, loja de sapato, bijuteria, roupa, aí vai da fabricação até a venda do produto final da roupa. E Maria, e se eu quiser personalizar a minha etiqueta? Você acabou de falar que a Empadista é sua cliente, eles personalizam, eles fazem. E aí me tira essa dúvida, é uma dúvida mesmo. Eu personalizo e você fabrica? É isso que você faz? Eu crio lá e você fabrica? Ou eu te mando o que eu criei e você desenvolve tudo em cima disso? Existem as duas formas, tá? Porque eu vendo a etiqueta, ela branca, um formato que você necessita para colocar no seu produto. Sim. E você pode ter a opção de imprimir dependendo do caso. Perfeito. Tá? Tem uma máquina lá de impressão e sai as minhas De etiquetas. isso aí. Tá. Ou você já personaliza ela totalmente comigo e eu já entrego ela pronta, só para você aplicar. Né? Aí vem aquela situação. Por exemplo, se eu meu cliente é um fabricante, eu preciso saber se esse cliente ele tem máquina de rotular. Que aí eu tenho que ver a posição dessa etiqueta, como que ela vai sair, né? Qual é a posição das garrafas, por exemplo, né? Uhum. Qual a posição que ela vai sair, porque às vezes rotula da esquerda para direita, da direita para esquerda, de Então, cabeça para baixo, cabeça para cima. Isso. Se é paisagem, se é retrato. São vários detalhes. São vários detalhes. E tem outro. Quando você fala personalizar, a gente trabalha assim, por exemplo, a máquina, ela tem vários tipos de corte. A gente chama de faca. São facas cilíndricas. Se você já tem a faca, a pessoa se adequa àquela faca, ok. Mas se não, a gente tem que desenvolver para aquele cliente. Né? Então, mas ela fica permanente se ele continuar sendo seu cliente. Se ele continuar sendo seu cliente, ele já tem ali o investimento da faca. Isso aí. Mas aí, da importância que é você ter o seu designer próprio, né? E às vezes faz com formatos bem diferentes, né? Sai do padrão, né? Sai do comum. Então, aquilo já fica a sua marca. Perfeito. Né? E aí, qualquer informação que modificar, a gente modifica o clichê que a gente chama. Legal. Que é uma chapa em borracha. Perfeito. E assim E tem outra coisa que ela vai confirmar agora. Um rótulo, uma etiqueta para qualquer tipo de produto, pelo menos para parte alcoólica, ela tem toda uma norma técnica de informação. Ela não pode chegar lá e eu dar essa arte para ela recortar e fazer mais bonitinho. Não. Porque senão depois você leva uma multa do próprio... Aquele... da Anvisa, né? Exatamente. Né? Quem regulamenta. Então, assim, por exemplo, hoje em dia, tanto o QR Code como o código de barras e também a tabela nutricional, ela tem que ter fundo branco e o tamanho de letra específico. Perfeito, como tá aqui, né? Como está aí. Então, estamos dentro da regulamentação aqui com barril, hein, gente? Ó. Exato. Isso, e produto de origem animal, tem que ter o CIF, no caso da meu eu tenho que ter o mapa, que é do Ministério da Agricultura, então tem toda uma norma. Maravilhoso. A gente só tá falando com quem entende, né? Agora, há 5 anos empreendendo, desde 2020, você assumiu o desafio de empreender, e é desafiador todos os dias, né?
Qual foi o seu maior desafio nesse período? O Ricardo, há 24 anos, empreende, né, empresário do ramo do cosmético, há tantos anos aqui. E aí, quando você já faz isso, você vai adequando. Nunca é igual, né? Porque a gente sabe que os desafios são diferentes. Mas quero entender de você, há 5 anos, quais foram os seus maiores desafios? Ser fabricante. Vou te falar que... Porque a gente não tem mão de obra em Campos. Ah, é ruim, hein? Mentira, você não tá falando isso não. Não, quem disse? E aí não tem nenhum curso. Só tem em São Paulo. E aí quando comecei... Para fabricar, você Para fabricar. Porque a máquina é uma máquina específica, uma máquina flexográfica. Então a pessoa tem que ter uma formação técnica em flexografia. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso. Aí quando eu fui ver o curso para fazer no Senac, são 6 meses de segunda a sexta. Uma carga horária gigante. Um mestrado. Exato. Eu não tem como que eu divido. Mas só tinha presencial? Presencial. Tem um no Senac também de cerveja que são 18 meses. Só que a maior parte é online de segunda a sexta e uma parte pequenininha presencial. E o horário? Porque um problema é quando é de tal hora e o pobre do empreendedor tem que... Da de cerveja era de tipo de 18 às 22. Como é que eu paro de 18 às 22? Quinta e sexta-feira. Logo você. Verdade. E o meu era verdade. presencial em São Paulo. Então, Nossa. assim, como? De segunda Não a era nem sexta. presencial em outro bairro, né? Não. Em Campos não tem, no Rio não tem. Separou tudo e foi. Aí, né, vamos lá, aquele jeitinho. Fui buscar online. Aí tem uma pessoa que desenvolveu um curso, uma apostila e tal. Aí fui, não, vou adquirir. E aí fui para São Paulo, não tinha máquina. Como é que compra? Não entendia nada. Foi se virar no Fui me mundo da virando. treta dos negócios. Plena pandemia, fui parar em São Paulo, numa empresa que revendia as máquinas, vendia máquina usada. E aí fui para conhecer, para ver o tamanho, né? A gente vê pela internet, é uma coisa, né? Inclusive, pela internet. Ouvir essas histórias é delicioso, É né? muito bom, né? É muito bom. Fala assim, alguém se lascou igual eu me lasquei. Mas é gostoso. É muito bom. E foi em São Paulo, foi em Sorocaba, né? Mais longe, 100 quilômetros de São Paulo. E fui parar lá. Eu, caraca, que ela, assim, é mecânica pura, né? Bem, pra quem é química, deixa eu me apresentar. Né? Oi, tudo bom? Fizeram aquela... Não, e ela é química. sou química, Ela é né? química, igual você, amigo. Não, porque eu sou da rede, mas eu sou química. Não, porque eu sou da Barril Cheio, mas eu sou dentista. É mais ou menos assim. Química, sou taxista, então assim, tudo a ver, né? Tudo se conectando. Que máximo, cara. E aí a gente, eu falei assim, caraca, tá, pelo menos nas tintas lá eu vou me dar bem, vambora. E aí peguei uma pessoa que tinha experiência, pedi pra me salvar. E assim meti a cara, comprei a máquina. Aí comprei a máquina. Você estava aprendendo a mexer e foi lá e comprou. Assim, eu comprei a máquina e mexi. Na prática vai ficar melhor. Exatamente. E nesse mesmo período eu estava adquirindo o nosso prédio, que onde a Rede das Etiquetas, que é na Barão do Amazonas, eu adquiri o prédio, comprei o prédio, botei abaixo, só ficou as paredes. Onde no Banão? E reconstruiu Número tudo. 38, próximo tem um museu, o fundo do museu ali, na reta após a Casa da Torneira. Então, quando você adquiriu o prédio, eu era inquilino. Antes? Sim. Foi ela que te botou pra fora mesmo. Não. Tô brincando. Eu já fui... tinha Eu sei qual que saído, era, já tinha onde era saído. a sua loja. Agora tá, eu já sei, então. Não, eu não era loja, era o meu depósito. Ah, tá. Depósito dele. Porque você também teve uma loja ali, mas só que a sua loja era no... Na esquina. Na esquina. Agora eu já sei de eu onde sou tá falando. eu sou um pouquinho depois, onde é Ah, o depósito dele. Tinha seu Cláudio do Seu lado? Cláudio, exato. Pronto. Mundo já- pequeno, já gente. conectamos, Aí a loja, eu coloquei abaixo, tirei tudo, só deixei as paredes e as colunas. Tirei tudo, tirei 3 caminhões, não sei quantas carroças, interditei a Barão do Amazonas, todo mundo querendo me matar. Fiz um alvoroço danado. Porque a minha intenção, eu precisava de espaço, máquina, né? E as bobinas de papel, elas são Gigantes. e são barricas que eu recebo. Então eu preparei a loja para a fabricação. E aí, nesse período, aí chegou, interditei de novo a rua para poder descer com o muque e Fico ficar imaginando. Imagina. Sei porque o meu espaço, quando há umas máquinas que eu comprei, tanques e a envasadora de lata,
São grandes. Mesmo problema, ninguém sabia mexer, tem que vir técnico de fora e tem que fechar a rua. Amigo, e você é desse que vai lá e bota a mão também, para aprender. Pois é. Aí o técnico, né, de impressão, ele veio umas 3 vezes aqui em Campos. Eu já, assim, de primeira eu já comecei a fazer as etiquetas brancas, porque as brancas são mais tranquilas. Sim. Mas para fazer a personalização já complica um pouquinho, né? Aí fui gradativamente alcançando e aí a gente está nesse desenvolvimento. Então a meta desse ano é a gente fazer, já estamos fazendo, graças a Deus, personalizados. Inclusive eu consegui uma pessoa, um técnico mecânico, ele está fazendo parte do meu time hoje, né? Comprou a ideia, né? Porque os nossos funcionários, né? Eles precisam comprar a ideia, né? Se apaixonar pelo que faz. Então, graças a Deus, ele está bem engajado. Aí já trouxe dois técnicos para dar curso. Ai, Aí gente. trago técnico. Isso é dá muito curso, maravilhoso, né? Você tem um mar azul à sua frente, minha filha. Pode ter certeza. Porque venho contando o que você está falando aqui, eu tenho pelo menos 10 amigos que usam etiquetas personalizadas que não imaginava que tinha isso aqui. Olha, que coisa boa. olha que máximo. E esse compartilhamento, a gente conversou disso antes, né? Sim. Maria, eu não sabia que existia isso aqui. Eu falei isso pra ela, eu não conhecia uma empresa de etiquetas aqui. Eu tive a Dye Trend por muito tempo, você sabe disso. Eu mandava fazer tudo meu fora. Eu mandava fazer todo o meu material fora, porque era personalizado e tal, e eu não tinha aqui. E aí eu falei para ela, você não tem noção da quantidade de pessoas que vão começar a visualizar a facilidade, porque aqui deu errado, tá ali do lado. Você não vai para Cordeiro Grill, não, né? Ainda não. Clientão, já vou te apresentar. E existe um diferencial disso tudo que a gente está falando aqui, é do atendimento olho no olho. Isso. É da atenção, é de saber que você é um suporte rápido, perto, próximo. Exato. A gente sabe que hoje a evolução, principalmente tecnológica, de tudo que a gente compra fora, existe uma evolução muito grande. Mas existe uma parte do relacionamento que ele é muito importante. Às vezes as pessoas... A gente não entende porque alguma coisa não chegou, porque a Braspress não entregou, alguma empresa não entregou. Mas se você chamar e falar, cara, o caminhão... Não, beleza. A pessoa entende o que eu falo com você, mas às vezes não entende a diversidade, né? E aí eu acho que é tão importante isso, é o que o Ricardo está falando. As marcas agora vão ficar entendendo o benefício de ter um tamanho, uma potência como a sua aqui na nossa cidade. E um outro desafio para esse ano, Thay, que eu até gostaria de colocar, que o fundador, seu Carlos Alberto, ele tinha vindo as etiquetas ali na Teotônio Ferreira, de Araújo, ao lado da antiga Ampla. Não sei se vocês vão se recordar. Sei, lembro. Da Livro Verde. Sim. Então a loja era muito grande, mas era assim, forte, era papelaria e tinha assim, hoje eu tenho um portfólio muito maior. Ele tinha metade que eu tenho. E aí, mas ele saía para vender. Por isso que nós temos clientes longe. E ele fazia viagens longas para o interior de Minas, Espírito Santo, Aracruz, gente, era longe demais. É quase lá no... E aí uma porção de cliente aqui. Entendeu? E aí ele saía e deixava os funcionários. E aí eu falei assim, eu já tentei colocar, né? Já tive experiência colocando o vendedor externo. Mas aí em conversas, né? E até com você mesmo, com o João, Maria, é você. Você que tem que fazer isso. A não ser que o colaborador tenha aquele sangue no olho, como você falou do seu técnico em mecânica, né? E tem um tempo. Queria dar o feedback. Tem um tempo. Você não vai poder ir para a rua igual eu fiz nos 3 primeiros anos. A maioria, por falar a maioria mesmo, de cada 100 clientes que eu atendi até hoje, 99 viraram meus amigos, porque eu ia na casa deles, instalava a chopeira e bebi o primeiro copo com eles e ficamos amigos. Chegou um tempo que não dá mais para fazer isso, mas eu consegui uma equipe hoje que vai na casa desse cliente amigo meu e atende na mesma qualidade. Então esse é com o tempo. Sim, sim. E assim, foi uma coisa em que existem muitas empresas que eu ainda não cheguei, mas por falta de ir até eles. Esse contato é muito importante. A Maria está indo, do que eu estar mandando, delegando isso para E aí posso te falar, eu acho que esse network aqui também é muito exatamente importante. Isso, você tocou no ponto que eu queria falar. Existe uma parte do que a gente faz que as pessoas conhecem a gente antes da gente chegar lá.
Quantas vezes eu falo do barril cheio, todo mundo sabe o que é. Pode até não conhecer o Ricardo, mas já chegou de alguma forma. Quantas vezes a gente fala de negócios? Por quê? Porque são negócios que estão sempre em todos os lugares. Ou através de uma referência, de uma indicação. E aí eu acho que é por isso a importância do networking, né, amigo? Muito. Você tá sempre nos melhores lugares, com as melhores pessoas. Às vezes as pessoas perguntam, mas você não tá em tal lugar com tal pessoa, eu tô com todo mundo. Eu acho que quanto mais lugares a gente tá, mais a gente tem possibilidade de levar nossa marca, nosso nome, nossa relevância. Quem né, não é de alguma visto não é forma. lembrado. É a melhor frase do mundo, né? Eu trouxe isso, ela vai lembrar da minha empresa de cosmético. Eu tenho a distribuição para salão de beleza e eu cheguei a fazer 6 eventos no ano para grupos de cabeleireiros de 150, 200 pessoas. São 43 municípios que eu atendo. Aí fazia em Petrópolis, fazia em Teresópolis, fazia em Friburgo, fazia em Pádua, em Itaperuna, em Campos. Era uma loucura. Mas é aquilo lá, Ricardo, que o dinheiro teve retorno, não, eu vendi minha marca. É isso. É investimento. É isso, e é muito maravilhoso. Você estar é excelente, porque as pessoas sabem o que é um negócio, quem realiza um negócio. E é por isso o movimento do podcast, né? Porque às vezes a gente está aqui, ó, com a Yubis na mão, tem Mariá, tem Rei das Etiquetas, tem a Barril, tá todo mundo aqui. Mas quando a gente gera esse movimento que as pessoas entendem, gente, olha, que sai daqui, vai para São Paulo e se junta lá no meio de um monte de gente para fazer dar certo. É o que o Ricardo falou, é delicioso poder compartilhar essas adversidades, porque não nasce pronto, né, gente? Não. É tijolinho por tijolinho, né? Tem uma galera querendo dar um 360, enquanto tem uma galera aqui pavimentando o movimento empreendedor para facilitar. Tem as coisas que dá para facilitar, tem as coisas que não, né? Nunca foi fácil, né, amigo? Não. E a gente entende que isso aqui é muito necessário. Então, obrigado demais por compartilhar isso com a gente, por mostrar a importância de entender o que está fazendo como empreendedorismo, porque desistir não é uma opção, né? Não. Bora carregar mala, fechar Barão de Amazônia, fazer o que for preciso para fazer funcionar. Mas é muito relevante poder compartilhar com as pessoas, inclusive, porque o sucesso, ele nada mais é do que as soluções que a gente dá para tudo que acontece, né? Não vem pronto. Então, eu quero agradecer demais a vocês por mais essa oportunidade. Ricardo, que eu adoro demais quando ele vem, que dá aula aqui de conhecimento. É um cara que tem um conhecimento vasto, né? Sou curioso. Concordo, muito bom. E que o Ricardo é o cara que me manda áudio e fala assim, Dai, já pensou em fazer assim? Eu levo uma ideia, ele, não, Dai, se você fizer assim, eu vou te dar um toque. Dai, e não tem quando você ouve com amor? Porque a gente sabe quem são as pessoas que querem, sabe? A nossa audição, ela é plena quando a gente sabe que o que está vindo é para somar. Ricardo é esse cara. Apresentasse que eu coloquei do teu lado, ó. Obrigado. É mútuo. Bom, amigo, obrigado por isso. Mais uma vez, quero você em todos os podcasts, porque é muito maravilhoso. É sempre. A gente não conta num podcast de 40 minutos a nossa história de 10, 15 anos, né? Verdade. Tem muita vida. Dentro do meu projeto tem um podcast também, mas de cerveja. Me leva. Chamada Papo com Barril. Então, mas eu não bebo. Faz como pra eu participar? Eu convidei aqui hoje uma sóbria, mas aí eu levo o meu barrilzinho comigo, meu marido. O projeto é desde 2021. Vamos botar pra funcionar. Aí eu agora tenho que ajeitar a agenda para eu fazer um podcast. Agora aqui, presta atenção, vamos fazer o seguinte, o espaço você já tem, depois a gente vai falar disso. É só levar as pessoas para dentro e gravar, o resto tá feito, já tá Com pronto. certeza. Não é isso? Maravilhoso. Bom, gente, eu quero agradecer, Maria, sucesso, prosperidade, 2025 tá pequeno para você, tem um mar gigante aberto Muito. na sua frente. Amém. Que O Mar Azul. no Mar Azul, que essa colaboração aqui seja incrível, que a Ibis, que você permaneça com a gente em todas as edições, que você possa trazer para dentro do seu negócio a prosperidade que você imaginou lá em 2020, já não é mais onde você estava, mas também ainda não é onde a gente quer chegar, não é verdade? Exatamente. E que o sucesso continue fazendo parte do seu negócio. Amém, recebo. Obrigado, viu? Eu vou agradecer a todos vocês pela oportunidade de deixar eu dividir a história desses feras com vocês. Que o sucesso de 2025 seja só mais um ponto especial de tudo que vocês fizeram daqui para trás. E muito obrigado por serem, de fato, essa audiência incrível que consome conteúdo de qualidade. Beijo grande
e até o próximo episódio do nosso Tio Bicho Podcast.